Senhor ministro, não vamos dourar a pílula aqui. 3 nomes: Alessandro Stefanuto, André Fidelis, Virgílio Oliveira. Todos eles foram guindados à posição de comando máximo do INSS desses setores envolvidos durante o governo Lula. Em relação a esses 3 indivíduos, há indícios veementes de pagamento de suborno. E durante o período de gestão deles, já no governo Lula, houve essa grande escalada dos descontos fraudulentos do INSS. Ao que me consta, e Vossa Excelência pode responder depois, não existem indícios de pagamento de suborno para agentes do INSS, pelo menos não na posição de comando, anteriormente nos governos anteriores. Claro que se tiver, que paguem, que sejam todos presos. Mas as provas hoje apontam para esses 3 indivíduos com a participação central. É possível dizer que o governo Lula colocou uma quadrilha no comando do INSS. Como foi, repetindo até um padrão anterior, colocou uma quadrilha no comando da Petrobras, que gerou o escândalo do Petrolão. De fato, reconheço aqui que a equipe da CGU fez um trabalho técnico, mas é o próprio ministro Rui Costa que critica o desempenho de Vossa Excelência por Vossa Excelência não ter comunicado ninguém de alto nível em relação a esses desmandos. Então, a minha primeira pergunta que faço a Vossa Excelência confirma que não comunicou nenhum ministro e nenhum secretário da pasta do Ministério da Previdência? Eu sou ministro do governo Lula, assim como o senhor foi ministro do governo Bolsonaro. Eu tenho muito cuidado com a minha função como ministro, senador Sérgio Moro. Minha função como ministro pressupõe, entre outras coisas, eu ter a capacidade de tomar decisões sob minha responsabilidade. Mas a pergunta é objetiva. Vossa Excelência comunicou algum ministro do governo Lula? Já disse que não. Não comunicou? Disse que não, havia uma investigação em curso. Comunicou algum secretário da Previdência, o secretário executivo, por exemplo? Eu não. Quando o senhor respondeu à entrevista do Rui Costa no Globo, o senhor disse o seguinte: a preocupação do ministro Rui é super legítima, etc, etc, etc. O senhor mencionou: houve reuniões com a Previdência envolvendo secretários. Quais secretários? Não, essa são declaração reuniões... do senhor. Sim, mas não minhas. Reuniões da minha equipe com o Ministério da Previdência dentro do GTI. Qual secretário? Não lembro qual secretário exatamente. Mas Vossa Excelência reuniões... que declarou aqui, envolvendo secretários, nível de secretariado, pelo que eu entendi. Sim, não foi isso que aconteceu? Eu não preciso saber o nome do secretário. Eu sei que a minha equipe se reuniu dentro do GTI, as atas todas do GTI estão à disposição da comissão. Eu tenho aqui as reuniões, havia reuniões, havia secretários do Ministério da Previdência, é isso que eu soube. Ministro, eu tenho aqui as reuniões, então a primeira que eu tenho aqui é 13/7/23, pode ser que seja 13 de junho. Quem estava presente? A Eliana Viegas, que veio aqui da CGU. Presente, Alessandro Stefanuto. 28/11/23. A Eliane de novo aqui, presente. Quem está presente? André Fidelis. Em 22/4/24. A Eliane Vegas de novo. Quem está presente? Alessandro Stefanuto e André Fidelis. Então a CGU estava comunicando basicamente que vamos fazer uma metáfora aqui, que o INSS estaria desprotegido, como se fosse ali, vamos pôr um galinheiro, mas estava comunicando aos ladrões, estava comunicando às raposas que havia um problema de descontos e fraudes em benefícios. Então é evidente que essas reuniões, essas comunicações feitas ao INSS não iam surtir efeito. E veio aqui a servidora muito competente e zelosa do CGU e falou desalentada que eu comunicava, ela dizia, eu comunicava e eles não faziam nada. Por quê? Porque a CGU estava fazendo a comunicação aos ladrões do INSS que foram colocados ali pelo governo Lula. Então era evidente que nesse cenário, Vossa Excelência deveria ter comunicado um ministro de alto nível ou um secretário, porque não estava surtindo efeito essas comunicações, porque estavam comunicando as pessoas responsáveis pela fraude, que inclusive foram afastadas.
Agora, me espanta uma pessoa com a sua experiência não ter tido essa percepção. Porque, claro, você não pode comunicar que havia ali uma investigação da Polícia Federal sobre esse assunto. Mas Vossa Excelência comunicar o Ministério, o ministro Rui Costa, ou procurar o ministro Carlos Lupe e dizer para ele: ministro, nós estamos com um problema sério do INSS, desses descontos, a minha equipe técnica está procurando os técnicos do Ministério, nós estamos comunicando e não está fazendo nada. Vossa Excelência não procurou o ministro Carlos Lupe? Não procurei o ministro Carlos Lupe, entre outras coisas, porque a minha equipe estava